Então, pessoal, beleza? Vocês já fizeram a organização dos dados na nossa planilha, né? Já fizeram um processo de tabulação aí das informações que vocês baixaram. A próxima etapa agora é transformar essa planilha aqui, que está com esse monte de número, em algo que seja visualmente melhor de você observar e fazer as suas análises, né? Então a ideia é que com essas informações aqui a gente consiga construir alguns gráficos como esses que aparecem aqui, né? Então a proposta para a nossa pesquisa é que a gente construa esses dois tipos de gráficos com as informações que nós temos aí da série histórica de focos de queimada. Então a gente vai fazer esse gráfico aqui, onde nós temos as máximas, a média e a mínima em relação a todo o histórico, né, que vocês coletaram, e os dados de 2024. E a gente vai fazer esse outro aqui também, esse gráfico de barras, que mostra a quantidade de focos de queimada ao longo de toda a série histórica, tá certo? Então, antes da gente chegar aqui nos gráficos, é necessário que a gente faça algumas adequações na planilha, né, para facilitar o trabalho lá na frente, na hora que a gente for construir os gráficos, tá certo? Então a gente vai começar agora, vamos voltando aqui para uma planilha mais ou menos no sentido daquela que vocês têm, né? Então vocês têm aqui os meses, né? E aqui embaixo você já tem a máxima, a média e a mínima dos casos de queimada, tá? Primeiro passo que a gente vai fazer aqui, existe outra forma de fazer isso, mas vamos aqui pelo caminho mais simples, que é reduzir. Nós estamos aqui com o nome do mês inteiro, né? Então vamos reduzir para as 3 primeiras iniciais, tá? Isso vai deixar o gráfico mais menos poluído, tá certo? Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Pronto, reduzimos aqui os meses para as 3 iniciais de cada mês. Então isso vai facilitar a visualização no gráfico do resultado de cada mês. Eu não sei se na planilha que eu disponibilizei para vocês, se tem esse total aqui do lado. Se não tiver, vamos construir ele agora, né? Então vou deletar tudo aqui para a gente fazer do zero. Então você vai vir aqui, depois do mês de dezembro, você vai escrever total. E a ideia é que nessa última coluna aqui a gente tenha toda a soma do total de focos registrado em cada ano. Em cada linha dessa representa um ano, então para cada ano a gente vai ter uma soma total aqui da quantidade de focos que aquele ano registrou, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui uma fórmula, você vai colocar igual, soma, coloca um parêntese, aí você vai puxar daqui até dezembro. Fechou, dá Enter. Pronto. Como não há nenhum registro no ano de 1998, então o resultado vai ser zero. Eu preciso fazer esse procedimento para todos os anos? Não, basta chegar aqui, ó, e puxar até lá embaixo, até lá onde tem já a máxima, a média e a mínima, que automaticamente ele vai fazer a soma de tudo, ó. Isso aqui vai ser importante depois, porque a gente vai construir um gráfico exatamente baseado nessas informações aqui, que são as informações da quantidade total de focos de queimada que nós tivemos em cada ano. Então essa informação aqui ela é primordial, tá? Outra coisa importante, nessas divisões aqui de média você tem muitos números, tá? Então você pode reduzir, deixando aí para apenas um número depois da vírgula. Então você vem aqui, ó, você vem aqui em número e você vai ter essa opção aqui, diminuir casas decimais. Você clica em cima, ele vai automaticamente diminuindo. Aí você faz em todas as células que tiverem assim essa grande quantidade, né? Mas você estabelece um padrão, tá? Se você está considerando apenas um número depois da vírgula, então todos você deixa da mesma maneira.
aqui também. Então, para a gente conseguir construir aquele gráfico onde a gente vai ter de máxima e média e comparar isso com o resultado de 2024, a gente precisa corrigir uma questão aqui, porque se vocês forem observar, vocês vão perceber que a média, no caso a média, a máxima e a mínima, ela é estabelecida levando em consideração desde o primeiro resultado, ou seja, da primeira linha, até a última, o que inclui a linha aqui do ano de 2024, né? Então isso vai fazer com que no final o resultado de 2024 ele seja incluído no resultado geral de máxima, de média e de mínima. E não é o que a gente quer deixar separado, até para que a gente consiga construir esse gráfico aqui, que ele é bem bacana, porque através disso a gente consegue saber se o que a gente está tendo nesse ano de 2024 é muito superior ou está na média em relação ao que já aconteceu em anos anteriores, né? Então, para que a gente consiga construir esse gráfico aqui, diferenciando os resultados dos anos anteriores em relação de 2024, então a gente precisa fazer uma mudança aqui nessa questão de máxima, média e mínima. A mudança ela é bem simples, né? Você percebe aqui que a linha do ano de 2024 é a linha número 28, né? Então, B28 é onde começa... onde termina, né, toda essa contagem aqui. O que a gente vai fazer é tirar essa linha 28. Então a gente simplesmente pode clicar aqui e substituir o 28 por 27, que é a linha de cima. Então perceba que ela já não vai vir mais até o 2024, ela vai ficar somente até 2023. Aí você pode dar Enter e pronto. Mudança já feita, só vai até 27, né? Faço o mesmo agora em relação à média. Perceba que vai do B2 ao B28. Mas o B28 é a linha que começa aqui o ano de 2024. Vamos tirar. Vamos colocar até o B27. É claro que no de vocês, como vocês estão trabalhando com uma quantidade menor de anos, então não vai chegar até esse valor. Você tem que ver exatamente aí em qual linha está o ano de 2024 para fazer essa separação, essa não contagem de 2024. Tá? Então já substituí aqui na média, já substituí aqui na máxima. Vamos substituir aqui na mínima, que é o que está faltando. Vou substituir B28, vou trocar o 8 pelo 7 para ficar B27. Aí eu dou Enter e pronto. Todos aqui estão até B27, né? Só que eu não quero isso somente para o mês de janeiro, eu quero para todos os meses. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na pontinha e vou arrastar até o final aqui, ó. Tá? Mesmo procedimento aqui também. Clico na pontinha até formar essa cruz e vou arrastar até o final. Clico na pontinha e arrasto até o final. Basicamente, a gente não vai ter alteração na mínima, né? A alteração ela vai se dar principalmente na média e na máxima, ok? Aí aquele mesmo procedimento que eu já ensinei vocês, né? Deu muitas casas decimais aqui, dá uma diminuída nas casas, deixa só uma depois da vírgula e já está feito a organização aqui na planilha. A partir de agora a gente pode já partir para a construção do gráfico por si só. Beleza, então vamos fazer primeiro esse gráfico aqui, que é o gráfico de coluna da série histórica. Ele vai mostrar a cada ano, né? No caso aqui eu estou trabalhando com os dados desde 1998 até o ano de 2024. Então eu estou colocando aqui exatamente aqui os totais que foram registrados, né? Então através desse gráfico eu consigo ver aí muito claramente que entre todos esses anos, o ano de 2023 foi o ano onde mais teve focos de queimada aqui no município, né? E outros anos também que se destacaram nisso foi o ano de 2020, o ano de 2016, o ano de 2009, né? São anos que apresentaram uma quantidade bem grande aí de registro de queimadas. Então o que a gente vai fazer para construir esse tipo de gráfico aí? Lembra que eu falei que isso é importante ali, a questão dos totais? Então a gente vai selecionar aqui todos os totais até a linha do ano de 2024.
Depois de selecionar tudo, a gente vai vir aqui em inserir e vamos vir aqui em gráficos. A gente coloca isso aqui, ó, gráfico de coluna. Pronto, ele já me deu. Opa. Pronto, ele já fez aqui o gráfico para mim mediante aquelas informações, né? Mas percebam que ele está um pouco diferente do que eu mostrei para vocês ainda agora. Então isso mostra aqui o que? A gente ainda precisa modificar algumas questões aqui, formatar ele para que ele fique exatamente do jeito, de uma forma mais clara, para que a pessoa que consiga olhar saiba exatamente ali compreender e entender o que aquele gráfico está mostrando, né? Mas basicamente é isso aqui, ele está mostrando que como durante esses 27 anos de pesquisa, né, de série histórica, e ele mostra quantidades ali de focos de queimada que teve. Só que para deixar mais claro o que a gente vai fazer, primeiro a gente vai substituir esses números aqui pelos anos, tá? Clica aqui, você clica onde está os números, aí você vem aqui em selecionar dados, tá? Aí aonde está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 27, que são exatamente esses números que estão aqui embaixo, a gente vai editar, porque nós vamos substituir essa numeração pelos anos, né? Então a gente vai clicar aqui e vamos arrastar até lá o ano de 2024. Pronto, dá Enter. Ok. Perceba que já houve alteração aqui embaixo, ó, alterou tudinho. Aquela numeração que estava em 1, 2, 3, alterou tudinho para os anos da pesquisa, né? Então eu já sei aqui bem claramente que qual foi o ano, por exemplo, que teve maior número de queimadas. 2023, percebo que a barra aqui ela está mais alta, tá certo? Outra coisa que a gente pode fazer, colocar um título. Clica aqui na caixinha de título e coloca, né, o título do gráfico. Você pode colocar série histórica. Então, como que a gente vai proceder para a gente conseguir colocar uma explicação em relação ao que significa isso aqui? Você vai clicar no gráfico, aí você vai aqui nesse sinal de mais e escolhe aqui, ó, título dos eixos. Ele vai colocar aqui exatamente uma caixinha de texto para que você escreva exatamente o que é o que é aqueles números, né? Nesse caso aqui está muito claro que são, né? Que são anos, né? Um ano após o outro. Então nesse caso aqui a gente não vai usar essa caixinha. Então a gente vai apenas deletar ela já sumiu. A gente precisa dessa caixinha aqui para a gente conseguir explicar exatamente para a pessoa do que se trata esses números aqui, que não estão muito claros, né? Então você vai dar um duplo, você vai clicar aqui, né? Selecionar tudo e vai escrever exatamente do que se trata. No caso nós vamos colocar aqui números, pode colocar abreviado, focos de queimadas. Pronto. Se a pessoa que olhar vai saber exatamente do que se tratam esses números aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é deixar essa barra mais visível. Estão muito fininha, né, as barrinhas aqui dos anos. Então tem como a gente formatar para deixar elas de uma forma bem mais visível, né? Então você vai dar um duplo clique, vai aparecer do lado aqui essa caixinha, seleciona o que você quer alterar, que são exatamente aqui as barrinhas. Então clique em cima da barra aqui de modo que todas fiquem selecionadas. Selecionadas as barrinhas, você vem aqui nessa barra e modifica aqui a largura do espaçamento, tá em 184%. Você muda isso aqui para 50%. Coloque 50, dá Enter e você já vai perceber a diferença aqui, como as barras elas vão ficar mais encorpadas. Como a gente está trabalhando com fogo, né, focos de queimada, também seria interessante você mudar a cor
do gráfico, né? Aqui as barrinhas elas vieram automaticamente em azul. Vamos mudar a cor dela. Aí você vê aqui nesse balde de tinta para vermelho. Aqui cor. Aí você faz alteração por vermelho. Aí já vai estar mais de acordo com aquilo que a gente está trabalhando. Outra coisa que você pode fazer para deixar mais claro é colocar um rótulo em cada barra dessa. Você vem aqui, clica em rótulo de dados. Aí vai aparecer em cima de cada barra a quantidade de casos de queimada. Beleza? Para ficar mais claro, só seleciona aqui o título, coloca ele em negrito e pronto. Está finalizado aqui nosso primeiro gráfico, que é o gráfico de barras, né, que mostra toda a série histórica da nossa pesquisa. Agora, outro gráfico que a gente vai construir é exatamente aquele que tem a máxima, a média, a mínima e o ano de 2024. Para fazer isso, a gente selecionou aqui no total, né? Para fazer agora esse outro gráfico, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar essas informações aqui referente ao ano de 2024, a máxima, a média e a mínima. Seleciona tudo aqui, deixa tudo selecionado. Nesse caso aqui não precisa selecionar o total, né? Você vai até somente o mês de dezembro na seleção. Então, selecionado aqui, seleciona 2024, seleciona a máxima, a média e a mínima. Não precisa selecionar os totais, apenas os resultados referentes a cada um dos meses. Aí mesmo procedimento, você vem inserir, só que agora a gente não vai fazer um gráfico de barras, né? A gente vai fazer um de linha. Bom, pronto. Só que nesse caso aqui, o que o gráfico fez? Ele transformou todas as informações em linha. Não é o que a gente quer fazer um comparativo diferente ali, né, entre a série histórica, que vai até o ano de 2023, e o resultado de 2024. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em alterar o tipo de gráfico. E aqui a gente vai vir exatamente na última opção aqui embaixo, que é a opção de combinação. Assim a gente vai justamente conseguir fazer o que a gente quer, que é combinar as informações de 2024 com as informações da série histórica. Então a série histórica a gente vai deixar ela em linha. A gente vai deixar apenas o ano de 2024 em coluna. Tá? Então 2024 aqui já está em coluna. A gente só precisa mudar os outros, né? Então, máxima eu quero em linha, média em linha e mínima em linha também. Aí eu dou OK. Pronto, já tenho aqui a série histórica em máxima, em média e mínima. E o ano de 2024 ele vai aparecer em barra. Como eu tenho apenas ainda informação do mês de agosto, então só aparece uma barra aqui para o ano de 2024. À medida que a pesquisa for caminhando durante o mês, com certeza a gente vai ter registro aqui desses próximos meses, né? E vai aparecer mais barrinhas aqui, tá? Aí aqui é o mesmo procedimento, né? O gráfico ele já está pronto, mas a gente precisa fazer algumas adaptações aí exatamente para tornar ele mais claro. Né? Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem 1, 2, 3, 4, até 12, né? O que são isso? São os meses, né? Então, para a pessoa que for ver o gráfico ter isso muito claramente, então a gente precisa fazer... Então a gente vai substituir essa numeração pelos meses. Então, seleciona, vem aqui selecionar dados. Então aqui onde tem 1, 2, 3, até 12, a gente vai fazer uma edição. Editar. E vamos substituir isso pelo quê? Vamos substituir isso pelos meses. Aí você vai selecionar. Seleciona, arrasta até dezembro e dá OK. OK. Ele substituiu aquela numeração de 1 a 12 pelas iniciais dos meses. OK, aí você vai vir aqui já com os meses sendo representados. Tá certo? Para deixar mais claro, outra coisa que a gente pode fazer é inserir de novo o título aqui, explicando exatamente o que são essa numeração aqui, né? Essa numeração aqui é igual
a gente fez aqui nesse outro gráfico é exatamente isso, é o número de queimadas. Então, clica aqui no botão, nessa setinha verde, nessa cruz verde, e vai em títulos de eixo. Então ele vai inserir título de eixo tanto para a base como aqui para o lado. Aqui a gente não vai precisar, porque está muito claramente que essas informações aqui embaixo são os meses. Então seleciona e deleta. Agora aqui sim, a gente vai precisar dizer exatamente do que se trata essa numeração aqui do lado. Então selecione aí e substitui. Número. Praticamente a gente tem um gráfico pronto, né? Só precisa fazer alteração aqui no título, né? Colocar o título do gráfico. Para a gente não colocar muita coisa, vamos colocar só isso, né? Depois, quando a gente for inserir o gráfico no trabalho, a gente coloca, né, numa legenda explicando de que é esse comparativo. A ficar mais claro, coloca em negrito o título e pronto. A gente já tem aqui o nosso gráfico pronto. Outra coisa que a gente pode fazer para deixar ele mais claro é fazer aquela alteração na cor, né? Então, por exemplo, aqui vamos fazer o seguinte, vamos alterar a máxima para que a máxima seja vermelho, né? Que é a cor mais quente. Então, altera aqui do lado. A média a gente vai colocar num tom amarelo. Mesmo procedimento. Altera aqui do lado. E a mínima vamos colocar num tom verde. Pronto, automaticamente ele vai mudando. Aqui embaixo a gente tem a legenda. A cor azul representa o resultado de 2024. A gente tem queimadas apenas no mês de agosto. E a máxima, a linha vermelha é a máxima, a amarela a média e a verde é a mínima, tá? Eu não sei se vocês pegaram informação do ano de 2024, mas caso não tenha na tabela de vocês aí, vocês registrem, tá? 11 casos no mês de agosto, é o único resultado que nós temos até agora. É claro que assim, à medida que a nossa pesquisa ela for caminhando, a gente vai inserindo essas informações que estão faltando aqui, né? É claro que a gente só vai conseguir preencher isso ao final de cada mês. Por exemplo, hoje, dia 29 de setembro, ainda não fechou o mês de setembro, né? Então a gente vai ter que aguardar o fim desse mês para poder a gente pegar lá nos sites as informações referentes a esse mês. E a partir daqui tá pronto, não precisa mudar nada, né? Você vai inserir as informações aqui e automaticamente ele já vai fazer a mudança aqui no gráfico. Então, por exemplo, digamos que agora no mês de setembro foram registrados 20 casos. Então você coloca aqui 20. Aí perceba que já houve uma alteração aqui do lado, ó. Ele já inseriu mais uma barra para 2024 e já aumentou também aqui, né? Então, depois que você organiza tudo isso, ele já fica pronto. Aí você só vai ter o trabalho de inserindo as informações que você ainda não tem. E a partir dessa organização a gente consegue analisar melhor os gráficos, né? Aqui a gente consegue ver exatamente quais foram os anos de maior caso de queimada. E aqui a gente consegue fazer um comparativo em relação aos meses. Isso é muito importante, né? Por exemplo, nós sabemos que na série histórica o mês de maior caso de queimadas é geralmente o mês de setembro, né? Então, tendo essa informação, a gente consegue colocar isso para a sociedade, né? Olha, o mês de setembro é geralmente, historicamente, o mês onde mais acontece casos de queimada. Então, isso implicaria em uma organização do setor público, da sociedade de modo geral, para que esse mês as pessoas venham a ter um cuidado maior, né? Exatamente para promover uma ação maior de combate. Não que nos outros meses isso também não seja necessário, mas assim, o mês de setembro precisaria mais ainda, por ser justamente o caso de um mês onde você tem bastante casos, né? Então a gente consegue perceber que no comparativo aqui ao longo do ano,
O início do ano geralmente é um período onde nós temos poucos casos, né? Até maio. A coisa já começa a mudar a partir de junho, né? E se torna mais agravante justamente naquele período de estiagem aqui na nossa região, onde nós temos menos casos de chuvas, né? Então, agosto, setembro e outubro, até o mês de novembro, é um período ali crítico com relação a essa questão de queimadas. Tá certo, pessoal? Então é fundamental para que a gente consiga explicar e analisar melhor essas informações que a gente acabou de baixar, é exatamente conseguir construir toda essa tabela aqui que a gente fez, conseguir construir isso em algo que seja visual, algo que a pessoa possa olhar e entender exatamente do que se trata, né? Então a construção desses gráficos aqui, ela é fundamental nesse processo, tanto de análise como de exposição dessas informações, tá certo? Espero que vocês consigam realizar essa tarefa aí de construção de gráficos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.